Sabadão com duelo brasileiro na Copa do Mundo de Clubes, início das oitavas de final e também clássicos na Série B, clássico goiano e clássico paranaense. Melhores dicas, análises e estatísticas desses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sabadão, né? Sábado animado aí com jogos bem interessantes que a gente vai analisar a partir de agora. Tem Série B do Campeonato Brasileiro, tem Copa do Mundo de Clubes, né? Um brasileiro estará nas quartas de final, Palmeiras ou Botafogo. Vamos trazer as nossas análises desses confrontos a partir de agora. Eu estou aqui com ele mais uma vez, o Matheus Montenegro. Tudo bem? Tudo bem, Fábio, mano. Que coisa linda. Começando aí o mata-mata. Ah, não, você não, comigo, os não? jogos. Ah, tá. Começando a Copa. Você é mais lindo do que um Palmeiras e Botafogo numa oitava de final de Copa do Mundo de Clubes. Sua autoestima tá muito grande. Você Minha tá mãe mais pra acha. uma Série D numa sexta-feira. Tá bom. Gostou? Obrigado. Vamos analisar, meus queridos. Temos Palmeiras e Botafogo, duas equipes que vêm disputando muitas decisões nos últimos anos. Curioso, porque em 2023 disputaram o Campeonato Brasileiro, bem dizer, né? O Botafogo teve aquela entregada. Em 2024 disputaram oitavas de final de Copa Libertadores. Aí saíram do Brasil, foram para América do Sul e agora foram para o mundo, porque vão disputar aí uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Que É jogaço. isso, clássico bota-pau, né? Botafogo e Palmeiras, sábado, 1h lá no Financial Field, oitavas de final, jogo que vai abrir, inclusive, essas oitavas de final. Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena trazer números, né? Desta lá. primeira fase, o QR Code está na tela, você aponta a câmera do seu celular, faz o download no aplicativo do Game Arena. Tem notícias do site Game Arena, tem os nossos vídeos da TV Bet, tempo real das partidas, informações, enfim, tudo que você precisa para fazer a sua aposta de forma embasada, Matheus Montenegro. Perfeito, meu querido. Vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos, né? Agora que já começamos o mata-mata. Vale lembrar que o Palmeiras estava no grupo A e foi o líder do grupo, né? Com 5 pontos marcados, inclusive, né? Esperava-se até que o Palmeiras passasse ali com pelo menos 6, eventualmente, Isso. ou até 7, era o esperado, né? Empatou com o Porto na estreia em 0x0, criou muito, foi melhor do que a equipe portuguesa, mas também deu uma vacilada ali defensivamente, tá? Por pouco não leva um golzinho, foi um jogo muito movimentado para acabar 0x0. Em seguida cumpriu a cartilha, fez 2x0 no Al-Ahly, eu diria que dentro do esperado, mas contra o Inter Miami fez uma partida bem aquém, tá? Muito abaixo do que se esperava do Palmeiras. Por pouco, inclusive, chegou a correr risco de ficar em segundo lugar, não foi? Isso. A vitória do Inter Miami, ele ficava em segundo, não era? Isso. Era, o Inter Miami passaria. E o Inter Miami abriu 2x0, levou gol do Soares. Soares já, inclusive foi mesmo, né? Soares já velho, capengando, faz golaço no Palmeiras. E acabou empatando ali na reta final do jogo, conseguiu ficar em primeiro e vai ter o Botafogo pela frente. O Como chega o Botafogo Fogão? que no grupo da morte, né, avançou, né, venceu aí Seattle e o PSG, 2x1 na estreia, e a vitória épica, né, 1x0 contra o PSG, contra o Atlético de Madrid. Fez um jogo para segurar o resultado, né? Podia perder por até 2, né? 3x0 é que daria a classificação. Até pro teve Atlético. umas chances no contra-ataque, né? Acabou desperdiçando, e no finalzinho ali o Atlético fez 1x0, mas não foi suficiente, o time espanhol foi eliminado e o Botafogo passou junto com o PSG. Sim, perfeito. Bom, dito isso, vamos para o nosso momento bet nacional, porque temos aí odds que dá um favoritismo pro Palmeiras, aí Que eu acho muito sei, absurdo, tá? viu? Cara, é porque assim, você bate o olho, as odds são altas, né? 2,38 e 3,29. Mas, meu irmão, na minha leitura, esse jogo ele é mais nivelado do que dizem as odds aqui. A gente enxerga um favoritismo para o Palmeiras de acordo com as odds. Cara, eu acho até difícil dizer que existe um leve favoritismo pro Palmeiras. É muito nivelado, velho. É muito... Pode acontecer de tudo nesse jogo aqui. Tá? Esse jogo aqui pode ser under, pode ser over. Palmeiras e Botafogo já protagonizaram grandes jogos aí nos últimos O Palmeiras tempos, tem uma tendência de under, mas é um jogo que, por exemplo, se sair um gol cedo de um dos lados, ele pode abrir demais. Tá? Aí o Palmeiras tem uma tendência de under, mas levou 2 do Inter Miami. É. Tem esse ponto. O Botafogo, vamos lá. O Botafogo, ofensivamente, eu caracterizaria como... Pô, eu acho que é um ponto importante a gente destacar. Fez gol no PSG, marcou 2 ali contra o Seattle, Igor Jesus fazendo eu não vou nem dizer só a Copa do Mundo, antes disso ele já vinha jogando muita bola. Fazendo uma Copa do Mundo de clubes impecável. Não fez gol contra o Atlético de Madrid, mas é como você já adiantou, né? Foi uma postura defensiva, era a ideia do jogo ali do Botafogo, né? E, velho, por causa dessa discrepância de odds, eu acabo enxergando mais valor do lado do Botafogo, tá? Isso não quer dizer que eu acho o Botafogo favorito, eu acho que esse jogo aqui é parelho, pode acontecer de tudo. Mas já que as odds estão dando um favoritismo pro Palmeiras, eu enxergo o valor do lado do Botafogo. E, velho, a gente tem um gol aqui do Fogão pagando 1,51. Eu vejo muito valor nessa odd. Aqui a gente nem precisa se preocupar com o resultado final. Basta o Botafogo fazer seu golzinho ali. Fez um gol, pronto. Pode tomar 4x1, que é green. Então, em termos de valor, de custo-benefício, eu acredito que essa aqui seja a melhor opção. Muito bem, então vamos no gol do Botafogo, né? Um jogo que é 1h também, tem a questão do calor, né? Que pode influenciar, mas é aquilo, né? O jogo entre brasileiros, acho que tende a ser até um jogo
apesar do não ser a característica, né, sobretudo do Palmeiras, né, ser um time tão ofensivo Eu acho que tende a assim. ser mais aberto do que... Mas eu acho que vai ser aberto porque, cara, é um jogo... Quem foi eliminado, assim, não é que você é eliminado por um europeu, que você, eliminado por um europeu. Se o Flamengo perder do Bayern, tudo certo. Mas aceitável, né? se o Palmeiras perde do Botafogo, Isso dependendo aí da forma... vai ser lembrado por muito tempo. É uma pressão aí Sim. para o resto da temporada, né? Enfim, então, é aquele jogo ali que os times não, de fato, não jogam com aquela tranquilidade, por exemplo, que jogam contra os europeus, que franco atirador, se perdeu, tudo bem, ninguém vai criticar, mas num confronto entre brasileiros aí, tende a ser um jogo aberto. Aí, gol do Botafogo, já que é tudo tão improvável, vamos pegar o que tem a odd... Que tem mais custo, valor. É, Eu tem acho que valor, esse jogo ele né? é sobre valor, é custo-benefício. Por exemplo, um gol do Palmeiras, eu também acho que saia, mas a odd é 1,30 e pouco, então eu não vejo valor, tá? E aí, realmente, o gol do Botafogo acaba sendo a melhor opção. Bom, temos duelo brasileiro, mas temos duelo também europeu, tá? Benfica e Chelsea, né? O Chelsea acabou ficando em segundo no grupo do Flamengo, foi para esse lado da chave, e joga um sábado às 5 da tarde, né? Um horário um pouco menos pior do que 1 da tarde, né? Lá no Bank of America. Se fosse esse jogo Benfica e Chelsea de 1 hora da tarde, aí você já podia mirar no under goals, tá? Porque os europeus de 1 hora da tarde, do jeito que estão reclamando aí desse calor, pelo amor de Deus. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada, né? Vamos ver como chegam as duas equipes. O Benfica que ficou no primeiro lugar, né? Até de forma surpreendente aí, o primeiro lugar do grupo C, né? Ele venceu o Bayern de Munique ali na terceira rodada. O Bayern de Munique, cara, que a gente vai ter que dar uma relativizada nessa vitória. Poupou e também tava em nhaca, parecia que o Bayern de Munique queria ficar em segundo. Até criou, né? O goleiro do Benfica foi até eleito o melhor do jogo. Exatamente. Mas, cara, esperava-se muito mais do Bayern de Munique, mesmo com o elenco alternativo, tá? Mesmo com o elenco alternativo. Então, acho que dá pra dar uma relativizada aí nessa vitória do Benfica diante do Bayern. Aí meteu 6-0 no Auckland, padrão ali, e empatou em 2-2 contra o Boca Juniors na estreia, que até se esperava um jogo mais fácil ali para a equipe portuguesa. Saiu perdendo por 2-0. Né? Saiu perdendo por 2-0, fez um joguinho ali meio chato, de, muitas faltas e tal. Enfim, eu acho que os encarnados, eles fizeram uma campanha melhor do que realmente apresentaram, digamos assim. Fazer 7 pontos, pelo que apresentaram, eu até acho que foi muito, tá? E tem pela frente um Chelsea que perdeu para o Flamengo, né, e que acabou ficando em segundo lugar do seu grupo. Venceu os outros 2 jogos ali, mas o jogo que valia mais, né, acabou saindo derrotado. Estreou 2-0 no Los Angeles, né, 3-1 perdeu, até abriu o placar, mas o Flamengo virou no segundo tempo, e aí contra o Esperance, tava um jogo até complicado ali, mas no final do primeiro tempo fez 2-0, fez o terceiro no segundo e garantiu a classificação. Em termos ofensivos, acho que vale a pena a gente destacar que as duas equipes conseguiram marcar gols nos 3 jogos, tá? Obviamente, o Benfica teve um adicional ali que foi a questão do Auckland, né? Que, era esperado, uma goleada, mas o Benfica fez 9 gols nessa primeira fase e o Chelsea fez 6. Então, foram 2 ataques aí muito eficientes. Dito isso, momento bet nacional, a gente vê o favoritismo do Chelsea, né? Aqui eu acho que tá justo, é por aí mesmo as odds, tá? E o Chelsea, ele não passa essa confiança toda para ir numa vitória seca, não, tá? Mesmo tendo uma odd muito boa de 2,04, você pode até entrar no mérito aí do custo-benefício e tal, mas, caramba, esse Chelsea não passa tanta confiança assim, não, velho. Passa não. Eu não descarto empatezinho com gols aqui nesse jogo. Eu acho que pode pintar muito bem 1-1, 2-2. Tem a cara de eventualmente acontecer isso aí. Cara, um ambas marcas pode até ser uma boa, tá? 1,76, 1,76. Tem seu valor também. Os dois times aí conseguiram marcar gol em todos os jogos, né? Como a gente destacou. Mas, velho, ao meu ver, melhor que isso aqui, a gente pode ir lá na aba especial, vamos lá, e vir nesse mercado aqui, ó, dupla hipótese e total de gols. É logo nessa primeira opção aqui, ó, x/2 significa o quê? Ou vai ser empate, que é o x, ou o time 2 vence o jogo, que é o Chelsea, né? Ou seja, dupla hipótese do Chelsea e mais de 1,5 gols. Por que eu prefiro essa opção do que... Porque ela é bem dizer... Ambas marcam de uma forma mais acessível e a vitória do Chelsea de uma forma mais acessível. Ao invés de ir na vitória seca do Chelsea, a gente pega o dupla hipótese. Ao invés de ir no ambas marcam, a gente pega o mais de 1,5 gols. Assim, se eventualmente o jogo for 2-0 pro Chelsea, é green. No ambas marcam, daria red. Se o jogo for 1-1, é green. E na vitória do Chelsea lá, daria red. Então eu acho que a gente pega duas opções aí prováveis, simplifica elas e combina para obter uma opção de melhor custo-benefício. Até porque... Como eu disse, o Benfica ele marcou ali 7 pontos, fez uma campanha de líder, né, na fase de grupos, mas o futebol apresentado não foi lá essas grandes coisas não, tá? Não foi lá essas grandes coisas. Então eu não descarto eventualmente, se o Chelsea jogar o que sabe, fazer um 2-3-0 aqui no Benfica. Eu não descarto isso aí. E por isso, eu acho que essa aqui é a opção de melhor custo-benefício. Muito bem, então dupla hipótese aí do Chelsea, mais de 1,5 gols no jogo, fica sendo a nossa dica, né? Pra quem não confiar no Chelsea, né, talvez o ambas marcas pode ser uma... E aí a gente abre mais também para opção secundária, isso. Né? E se o apostador não estiver confiando no Benfica, vai na vitória do Chelsea, que também tem uma de boa, 2,04, né, se não me engano. Muito bem. Então, o Mundial de Clubes são esses 2 jogos no sábado, né? Mas temos também Série B neste sábado, clássicos, né? Começando pelo clássico paranaense, o Atletiba, né? Atlético Paranaense e Coritiba, sábado, 6h30
lá na Liga Arena, vulgo Arena da Baixada. Famigerada Arena da Baixada. Acho que fazia um tempinho que a gente não tinha um Atletiba numa Série B, né, velho? Pô, um grande tempo, né? E curioso, aí os dois times foram rebaixados em 6 centenários. Tem esse ponto aí também, né? Vamos que vamos analisar esse Atletiba, o Atlético que começou muito mal, a Série B, mas vem numa melhora. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena para dar essa ilustrada, né? Os dois times estão bem, né? O Coxa, ele faz uma Série B mais sólida, vem de 5 jogos aí de invencibilidade. O Atlético, ele tinha começado muito mal, até tava ali da metade para baixo da Série B, mas agora engatou 2 vitórias seguidas em 2 jogos difíceis, diga-se de passagem, e teve uma melhora, né? Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação. O Coxa é o terceiro, com 24 pontos marcados, e o Atlético Paranaense está ali em sexto, com 20 pontos, né? Ponto interessante a se destacar aqui, tá? O Coritiba, ele tem a melhor defesa da Série B, mas o Atlético tem o melhor ataque, certo? E o Atlético, ele tem a segunda pior defesa, velho. Ele tá em sexto lugar, mas ele sofreu 18 gols nessa Série B. A defesa dele só não é pior que a do Atlético, que tá lá na zona de rebaixamento. De resto, ele é pior que todo mundo. É isso, a gente vai ver nos confrontos, né? Jogos relativamente movimentados, né? Para o padrão da Série B. Venceu o Avaí 2-1 fora, Jogos venceu difíceis. o Remo 2-1 em casa, aí perdeu o Atlético Goianiense 1-0, né? Jogando também em casa. Fora 2-2 com o Operário, 1-0 no Atlético, 1-0 no Brusque, Copa do Brasil. Perdeu do Vila Nova 2-1. Né? O 1,5 bate em praticamente todos, né? Do Atlético Paranaense nessa... Série B. Exatamente. Não, e em termos de Série B, que a gente sabe que são jogos... A Série B, ela tem uma tendência muito grande a under, né? Os jogos do Atlético Paranaense saem muito justamente desse ambas marcam. Como eu disse, é o melhor ataque e a segunda pior defesa. Então a gente tem o ambas marcam batendo aqui, ó, contra Novo Horizontino, na Série B só, tá? Vou desconsiderar os jogos contra o Brusque. Novo Horizontino, Botafogo de Ribeirão, Chapecoense, Vila Nova, aí não bateu contra o Atlético, bateu contra o Operário, não bateu contra o Atlético Goianiense e bateu nos últimos 2. Ou seja, em 6 dos últimos 8 jogos, nós tivemos o ambas marcam acontecendo, que é algo meio que destoa um pouquinho da Série B, né? E, consequentemente, o mais de 1,5 gols também, como você destacou. Por outro lado, do Coxa, aqui a gente já tem uma defesa muito sólida, né, velho? Como eu disse, é a melhor defesa da Série B. Um time o Atlético ambas marcam e o over... O Atlético é muito over e o Coxa é muito under, né? Under e ambas marcam não, né? Que exatamente. Nos últimos 3 jogos, senão não teve ambas marcam. 2-0 em casa no Cuiabá, mais 2-0-0, né? Contra o Atlético Goianiense e Botafogo de Ribeirão Preto. Fora de casa não fez gol nos últimos 2 jogos. Aí 2-1 no Avaí, 1-0 no Criciúma, 1-0 no América Mineiro. Cara, já são 6 jogos seguidos sem saber o que é uma derrota, tá? E assim, 4 vitórias e 2 empates. Realmente muito bom esse retrospecto recente. Só sofreu um gol, que foi do Avaí. Coxa tá bem aí. Isso. E aí, o que será que vai prevalecer? O over ou o under? Vamos ver agora as odds, né, no nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Atlético, né, joga em casa, eu acho que é um favoritismo até justo. Sim. Acho que vai engrenar agora o Atlético, tá? Um time também que acho. começou mal, trocou de técnico agora, o Daí Helman chegou e aí... O Daí Helman pra Série B, eu acho que é um nívelzinho bem acima. 2 vitórias seguidas já. E, cara, vamos lá. Esse jogo, ao meu ver, é sobre odds. Por quê? A gente pode ter uma análise aí dos dois lados, tá? E ainda mais sendo clássico, né? Clássico também, ele abre margem, assim, eu acho que a diferença, ela acaba se nivelando um pouco mais. Tanto pode pender muito para um over, em ser um jogo movimentado, né, muito pegado e tudo mais, ou pode ser um jogo muito pegado e condicionar para poucos gols. Então, ao meu ver, esse jogo aqui é sobre custo-benefício de odds. E, velho, a gente tem mais de 1,5 gols pagando 1,69. Isso aqui é muito alto, tá? Para sair 2 gols no jogo, pagando 1,69, é muito alto. Pode comparar aí com outros jogos. Compara com os jogos do Mundial de Clubes, pra tu ver o absurdo. Normalmente essa odd aqui, nem o mais de 2,5 gols tem uma odd dessa. Ah, Matheus, mas é porque o Coritiba é muito under, é uma defesa muito sólida. Beleza, concordo. Mas, por outro lado, o Atlético Paranaense é muito over, né? A gente tá falando de um time que tem o melhor ataque e a segunda pior defesa. Então, velho, por causa do custo-benefício da odd, eu gosto muito desse mais de 1,5 gols, tá? Principalmente se sair um golzinho no primeiro tempo, ele já condiciona para ser um jogo mais aberto. Tá muito, as odds estão muito discrepantes, né, do under e do over. Aí Sim. você poderia pegar até um duplo hipótese do Atlético, menos 3,5, né? Não tem odd, mas não tem odd, aqui. né? Então não tem muito o que fazer nesse jogo ali pra gente ter uma odd pelo menos. Sim, 1,35 esse aqui, que a gente gosta bastante desse mercado. Não tem, tem 2 opções. Ou pega esse 1,5 porque tem uma odd muito boa. Ou o gol do Coxa, paga 1,80. Isso. Mas eu concordo com você que o Atlético Paranaense, eu acho que ele vai dar uma engatada. Eu tô confiando mais no Cap do que no Coxa nesse até jogo. o menos 2,5, né? Que também tem uma odd bem baixa, né? Não, 2,5 é 1,34. Aqui você teria que ir no fazer uma combinada. E aí, velho, eu acho que o momento do Atlético
ele é muito preponderante para essa análise, tá? E é clássico também, né? Clássico, sim. O momento do Atlético, o fato do Atlético ter melhorado, eu acho que condiciona para uma possibilidade maior de vitória do Atlético Paranaense e consequentemente, para uma possibilidade maior de um jogo para over do que para under. E como a gente tem mais de 1 ponto de gols pagando em 69, eu vejo muito valor aqui e por isso vou nessa aqui. Velho, literalmente só 3 resultados são bets, né? É o 0x0 ou 1x0 pro Atlético ou 1x0 pro Coxa. Qualquer outro resultado vai ser green aí. Então, fico nessa aqui, eu acredito que seja custo-benefício. Esse jogo aqui é sobre isso. Muito bem, então dica dada aí para Atlético e Coritiba, né, o mais de 1,5 gols no confronto. A gente finaliza agora com o clássico goianiense, tá? Tem Vila Nova e Atlético, né? Vamos colocar na tela as informações do jogo. Sábado, às 4 da tarde, lá no Onésio Brasileiro de Alvarenga, o famigerado Oba. Não seria o clássico goiano? Ou é clássico goianiense mesmo? É porque os dois times são da cidade de Goiânia, né? Então pode ser os dois, correto, é verdade. É perfeito. Goiano é Goiás, Exatamente. goianiense é Goiânia. Perfeito, Fábio, mano. Você não tinha aberto meus olhos para isto. vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, porque o Vila Nova começou muito bem a Série B, velho. Eu acho que, eu não sei se bateu na liderança, mas vice-líder eu acho que era. E simplesmente acaba de engatar, não são nem 5, são 6, né? 6 derrotas seguidas, se eu não me engano. Tá aparecendo 5 Então aí, a gente né? tem Copa do Brasil, né? O jogo Tem Copa do Brasil no meio, isso, tem o Cruzeiro. E o Atlético Goianiense também nem estava lá tão bem, mas vem de 3 jogos aí sem perder, tá? Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação. Sempre bom lembrar que a Série B tá muito achatada, né? A gente sempre tá usando esse termo aí. Então, por exemplo, o Atlético Goianiense ele tem 18 pontos, mas ele só tá a 3 pontos do G4. Isso. Se ele ganha aí, ele já encosta lá na parte de cima da tabela. E o Vila Nova também não tá muito atrás não, tá ali com 16. Tá lá em 14º, mas, por exemplo, se o Vila ganha esse jogo, ele passa o Atlético, né? Então, a Série B tá muito nivelada esse ano, tá? Muito nivelada. E aí, se você pega uma sequência ruim como essa do Vila Nova, você cai de G4 para 14º ligeirinho. O Vila tava brigando pelo acesso, agora já tá ali preocupado com o rebaixamento, né? Tá a 3 pontos da zona só. E já trocou de técnico, né, recentemente, mas não vem funcionando. Perdeu do Amazonas 2-1, né? time do Jogando Z4. fora de casa. E tomou 3 do América Mineiro em casa. Perdeu do Criciúma, que também é um time que estava na parte de baixo no momento desse jogo. Perdeu do Novo Horizontino em casa. Perdeu do Cuiabá. São 6 né? derrotas seguidas 6 contando com o do Cruzeiro. contando do mesmo. Cruzeiro, Isso. né? E fez gol em quase nenhum jogo, né? Ele fez... Não, e outra, ele ganha aqui do Atlético Paranaense, mas aí se você bota na conta, vamos pegar só o sistema defensivo, ele sofreu o gol do Atlético e levou o gol ali do Remo também. Ou seja, 8 jogos consecutivos sofrendo gol, e ele só conseguiu marcar um gol no Amazonas e nesse aqui do Atlético. Ou seja, só marcou 2 dos últimos 6. Bom, dito isso, vamos... Não, calma, o Atlético. Dito isso, vamos pro Atlético Goianiense, né? Sim, Calma. você já queria ir pro momento do Beto Nacional. Que vem de vitória contra o Volta Redonda 2-0, aí 0-0 contra o Curitiba, venceu o Atlético Paranaense fora Grande 1-0. vitória. No duelo goiano, ou goianiense, né, contra o Goiás, Sim. foi 2-1 pro Goiás, mas deixou seu gol, né? Uhum. Ele deixa o seu gol em quase todos os jogos também, né? Ele marcou em 5 dos últimos 6. Ele só não fez ali contra o Coxa, que é a melhor defesa Que é a melhor da Série B, defesa, né? Diga-se de então. passagem. Então, dá pra gente dar uma relativizada aí nesse jogo. Realmente, eu acho que esse jogo é muito sobre o momento das equipes e sobre esse fator ataque e defesa. Bom, vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo, apesar de tudo, segue do Vila Nova, apesar da sequência de 6 derrotas seguidas. Velho, o que é bom, né? Série B, dificilmente você vai ver um visitante sendo favorito, tá? Até se você, eu acho que só se você botar o líder contra o lanterna. Porque se você bota um time, às vezes até um time do Z4 em casa contra o time do G4, o time do Z4 ele é favorito. Porque o fator casa é muito preponderante. Mas aqui é um clássico, né? Tem esse ponto aí, a gente pode dar uma relativizada, né? Por mais que seja na casa do Vila Nova, são duas equipes ali da mesma cidade, né? Bom, eu não confio no Vila Nova, não dá pra confiar, eu acho que é muito arriscado. São 6 derrotas consecutivas e eu prefiro focar em gols nesse jogo, tá? Até vou destacar aqui o mais de 1,5 gols. Só que pra mim não faz sentido você pegar um mais de 1,5 gols. Por quê? A gente tem o gol do Atlético Goianiense pagando em 62, que é uma odd maior. E pelo momento do Vila Nova, a gente não espera que... É até mais fácil o gol do Atlético. Exato, do que, talvez. Pelo momento recente. Pelo momento recente, sim, né? Em termos de odds, a gente vê até que tem uma discrepância muito grande, né? Eu acho que essa discrepância de odds, ela tá bem maior do que se esperava. Cara, pra sair 2 gols no jogo, ao meu ver, é muito mais provável ser 1-1 do que 2-0 pro Vila. Então não faz sentido você pegar o mais de 1,5 gols se você tem o mais de 0,5 do Atlético pagando mais. Eu vou destacar aqui também para os apostadores que gostam de uma odd um pouco maior, o ambas marcam paga 2,27. É uma odd maravilhosa, mas o momento do Vila é muito ruim. Ele só marcou gol em 2 dos últimos 8. Eu acho que é um risco muito grande. E ele sofreu gol nos últimos 8. Até por isso... de alta, pega logo a vitória do Atlético Goianiense, né? Cara, quem gosta do Bingão, né? Famigerado Bingão, essa vitória do Atlético tem esse valor, tá? 3,55, clássico.
Até o dupla hipótese, né? Empate à noite. Dupla hipótese também, tem muita opção esse jogo. Mas vamos ficar aqui com o golzinho do Atlético, que ao meu ver é muito seguro, tem uma odd muito boa, e por isso, essa vai ser a nossa hot bet desse sabadão aí, aquela que a gente considera a melhor aposta do dia, e por isso vamos com stake dobrada nela, tá? Muito bem. Os clássicos goianos nessa Série B foram movimentados, né? A Vila Nova e Goiás foi 2-2 no início, Sim. e a gente teve 2-1 pro Goiás contra o Atlético Goianiense, né? Então, gols aí saíram com frequência aí nos últimos jogos entre times do estado do Goiás. Ou é de Goiás? Não, se for do Goiás, aí você... do time, Vila né? Nova, do time. Tá, Eu acho que muito bem. é isso. Bom, então é isso. Chegamos ao final dessa edição de sábado do Bets do Dia. Dá aquela curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque domingo também tem Mundial de Clubes, né? A gente tem Flamengo e Bayern, vamos analisar aqui. Tem jogos da Série B também que a gente vai analisar. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí o que você tá achando aqui dos nossos conteúdos, qual é a melhor aposta para esse sabadão. Deixa aí a sua opinião e lembre-se, tá? Aposta é entretenimento, não é investimento. Jogue com responsabilidade. Valeu, Matheus Montenegro. Valeu, Fábio. Tamo junto meus e queridos. até a próxima. Valeu.